Graça e paz a todos nesta manhã, com mais um devocional para abençoar a sua vida. Já vou pedindo para você deixar o seu like e compartilhar essa mensagem que vai abençoar vidas. Hoje eu quero trazer uma palavra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 ao versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, ou Jabés, como alguns dizem, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Em outra versão, a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Agora, vamos acompanhar a história de Jabes aqui e nós vamos entender, irmãos, o poder ou a importância da oração objetiva para mudar situações difíceis. Vamos lá. Que situação difícil era ela? O nome Jabes quer dizer homem de dores. Existia um princípio, eu acredito que existe até hoje, em Israel, chamado onomatopeia, que é a falácia dos nomes. O nome de alguém era dado segundo aquilo que se acreditava que aquela pessoa seria. E a mãe de Jabes, assim como aconteceu com Jacó, parece que aconteceu com Jabes. Como ele apareceu agarrado no pé do seu irmão, disse: ele vai ser Jacó, vai ser trapaceiro. E como Jabes causou muitas dores no parto da sua mãe, ela como que jogou uma espécie de maldição nele. O nome dele agora é Jabes. Por quê? Porque ele me causou dores. Ele agora vai ser um homem de dores por toda a sua vida. E isso foi impregnado na vida de Jabes. E ele foi crescendo com isso. E alguém dizendo: tu quase mata sua mãe, você quase destruiu a vida dela no parto, você vai ser alguém sem sorte, um homem de dores. Só que Jabes, ele mudou esse decreto dos homens. Ele não permitiu que aquilo que as pessoas falavam dele acontecesse. Como foi que ele mudou isso, pastor? Ele mudou isso orando. A Bíblia diz: Jabes orou ao Deus de Israel. Ou seja, Jabes invocou o Deus de Israel, o Deus vivo, aquele que pode mudar as situações, aquele que colocou ele no mundo. E Deus não havia colocado ele no mundo para ser um homem de dores, mas muitos aceitam esse decreto dos homens. E ele orou da seguinte forma: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Em outra versão diz: os meus termos. Jabes se tornou um grande latifundiário, que era coisa grande naquela época. Assim como Boaz, ele se tornou um grande latifundiário no templo dele. E isto porque ele invocou a Deus especificamente. Ele queria que Deus ampliasse os teus termos, que Deus o abençoasse de forma larga, de forma ampla, de forma plena. E nesse mesmo versículo, aqui a Bíblia fala o que? E que a tua mão seja comigo. Jabes queria ser abençoado, mas ele não abriu mão da mão do Senhor. Muitas vezes a gente pede uma bênção para Deus, mas Jabes foi esperto. Ele pediu a bênção e pediu que acompanhasse ele o dono da bênção, que é Deus. Que a tua mão seja comigo, ou seja, Senhor, que tu me acompanhe. Porque, em outras palavras, eu não posso administrar a bênção sem a tua mão. Ou seja, Deus, eu quero a tua mão na minha prosperidade, eu quero a tua mão no meu casamento, eu quero a tua mão em tudo aquilo que eu fizer. A mão de Deus representa a direção e a proteção de Deus. Nós estamos debaixo da mão de Deus e ninguém nos tira. Jabes começou a mudar o decreto da vida dele por causa de uma oração objetiva, e ele não aceitou a situação difícil que estava acontecendo. Ele invocou o Senhor, pediu que Deus o abençoasse amplamente, que pediu que a mão de Deus, que a direção de Deus estivesse com ele, e ele disse mais: guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha aí, ele pediu que Deus o guardasse de males, o livrasse de dores. Parece que ele tinha lido a oração do Pai Nosso, quando no último diz assim: olha, livra-nos do mal, ou seja, livra-nos de cair em tentação, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me, livrando-me de dores. Ou seja, Jabes não queria ser um frustrado na vida.
Jabes não queria ser alguém que ia quebrar a cara. Por isso ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele, para livrá-lo, para guardá-lo e para guiá-lo em toda a sua trajetória. Não importa o decreto que foi lançado dos homens sobre você, até mesmo talvez do seu pai, da sua mãe, do seu professor, alguém que lhe assistia, alguém que era autoridade sobre você, liberou algo, assim como foi liberado sobre a vida de Jabes. Assim como Jabes mudou o decreto sobre a vida dele, você pode mudar o decreto sobre a sua vida. Não aceite tudo aquilo que falaram de você. Vai buscar o Senhor, viver uma vida de santidade, e o texto final é esse: e Deus deu o seu pedido. Eu acho bonito a versão que diz que Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. A Bíblia diz que se nós pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é obrigado. Jabes também é o exemplo daquilo que começou mal e terminou bem. Começou com um homem de dores, o homem que vai ser a vergonha da família, mas Jabes invocou ao Senhor, e Deus é Senhor de mudar a situação de pessoas desprovidas, de mudar a situação de pessoas caídas. Ele coloca em cima, e o final é que Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Deus o abençoou grandemente. Que Deus abençoe a sua vida. Mude o decreto, buscando